Você já olhou para sua filha e sentiu que algo estava errado, mas não conseguiu explicar o quê. Ela está presente, mas parece distante. Sorri, mas os olhos dizem outra coisa. Você pergunta se está tudo bem e ela diz que sim, mas alguma coisa dentro de você não acredita. Esse incômodo no seu espírito não é paranoia, é discernimento. E hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo, por que você foi alertado antes de qualquer outra pessoa e o que você precisa fazer agora, antes que seja tarde. Fica até o final, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar o curso da vida da sua filha para sempre. Existe uma guerra que não aparece no jornal. Ela não tem bombas, não tem exércitos visíveis, não tem um rosto claro que você possa apontar, mas ela é real. E o campo de batalha, muitas vezes, é o coração dos nossos filhos. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acidente. Você não chegou aqui porque estava entediado ou porque o algoritmo simplesmente te jogou para cá. Você chegou aqui porque algo dentro de você foi movido. Uma inquietação, uma voz suave que não para de sussurrar. Presta atenção, algo está acontecendo. E eu preciso que você leve isso a sério. Vou falar com você como pai para pai, como mãe para mãe, como um intercessor para outro, sem rodeios, com respeito e com urgência real. Sua filha está sendo alvo, não de uma ameaça física óbvia, embora essas também existam. Estou falando de algo mais sutil, mais insidioso, mais difícil de identificar justamente porque vem disfarçado de normalidade. Vem com sorriso, vem com convite, vem com oportunidade pintada de ouro por fora e vazia por dentro. E enquanto você não tiver nome para isso, enquanto você não entender o padrão, você vai continuar sentindo aquele aperto no peito sem saber o que fazer com ele. Mas isso muda hoje. O que você está observando não é ansiedade comum. Vamos começar pelos sintomas. Porque toda guerra deixa rastros, e os rastros estão ali. Você só precisa saber onde olhar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Percebeu que sua filha mudou? Talvez não de forma dramática. Às vezes é sutil. Ela que era comunicativa ficou mais fechada. Ela que tinha planos claros agora parece perdida, sem direção, como se o fio que a conectava ao propósito tivesse sido cortado silenciosamente. Ela dorme mais do que o normal, ou não consegue dormir. Está mais irritável, mais sensível, reage de formas que não fazem sentido para o momento. Você tenta conversar e ela desvia. Você oferece ajuda e ela diz que não precisa. Mas o olhar dela conta uma história diferente. Talvez você tenha notado mudanças no círculo de amizades dela. Pessoas que pareciam interessadas no bem dela, de repente estão sempre presentes. Mas algo nessa presença não parece limpo. Há uma dependência que foi sendo construída aos poucos. Uma narrativa sendo instalada. Ninguém te entende como a gente te entende. Sua família não te apoia de verdade. Você é diferente. Você não pertence ao mundo deles. Isso se chama isolamento. E é a primeira etapa de todo o esquema de controle.
Ou talvez o sintoma seja diferente no caso da sua filha. Talvez ela esteja se jogando em projetos ou relacionamentos com uma intensidade que não faz sentido, como se estivesse tentando provar algo ou fugindo de algo que não consegue nomear. Uma pressa que não é motivação, é desespero disfarçado. Presta atenção, esses não são problemas de geração, não é coisa de jovem de hoje em dia, não é falta de responsabilidade ou excesso de tecnologia. Embora a tecnologia seja usada como vetor, esses são sinais de uma interferência que trabalha nas sombras e que usa exatamente o ordinário como disfarce. Tem mais um sintoma que poucos falam, mas muitos reconhecem quando ouvem: a perda da alegria genuína. Não é depressão clínica declarada, é uma opacidade. Um brilho que foi ficando mais fraco sem que ninguém percebesse exatamente quando começou. Ela ri, mas a risada não chega aos olhos. Ela planeja, mas sem aquela faísca de antecipação que você conhecia. Ela está fisicamente presente em momentos que deveriam ser memoráveis, mas parece que uma parte dela está em outro lugar, como se sua atenção, sua energia, seu entusiasmo estivessem sendo drenados para algum lugar que você não consegue ver. Esse é um dos sinais mais silenciosos e mais sérios, porque a alegria não some à toa. Ela é roubada, aos poucos, por influências que consomem mais do que contribuem, por relacionamentos que drenam mais do que restauram, por ambientes que diminuem mais do que elevam. E quando você percebe isso, quando você para no meio de um domingo à tarde e olha para ela e pensa: quando foi a última vez que eu vi ela realmente feliz de verdade? Pode ter certeza, esse pensamento não veio do nada. Foi plantado no seu coração por quem sabe que você é o guardião dessa vida. Agora preciso te explicar como essa rede funciona. Porque quando você entende o mecanismo, você perde o medo e ganha autoridade para agir. Essa rede não é construída de uma vez. Ela é tecida aos poucos, fio por fio, ao longo de semanas e meses. Cada fio parece inofensivo isoladamente. É uma amizade nova que parece animadora. É uma oportunidade de trabalho ou estudo que parece incrível, mas que vai afastando ela dos relacionamentos saudáveis. É uma ideia que vai sendo instalada gradualmente, de que o passado dela foi um erro, de que os valores com os quais ela cresceu são ultrapassados, de que o futuro que ela sonhou não é o futuro certo para ela. Essa rede é construída por pessoas, às vezes conscientes do que fazem, às vezes sendo usadas sem perceber. Gente movida por inveja, por interesse no potencial dela, por desejo de controle. Elas reconhecem os dons da sua filha antes mesmo dela mesma reconhecer. E exatamente por isso a miram. Dons espirituais, talentos criativos, capacidade de liderança, sensibilidade emocional, tudo isso é magnetismo. Atrai o bem, mas também atrai quem quer se alimentar da luz do outro, em vez de desenvolver a sua própria. E existe ainda uma dimensão que vai além do humano. No reino espiritual, os destinos são conhecidos antes de se manifestarem na Terra. O propósito da sua filha já foi gravado. E onde há propósito, há oposição. Não porque ela seja fraca, mas porque ela é forte. Quanto maior o chamado, maior a resistência. O que está acontecendo com ela não é acidente, é alvo. E você foi movido a perceber isso porque sua função nessa história não é passiva. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como essa rede opera na prática. Porque muitas vezes a gente imagina que manipulação espiritual e emocional acontece de forma óbvia, com pessoas claramente mal intencionadas, que você facilmente identificaria. Mas não é assim. Pensa numa situação assim. Sua filha conhece alguém. Pode ser numa faculdade, no trabalho, numa igreja, num grupo de WhatsApp. Essa pessoa parece incrível.
é articulada, generosa com elogios, tem uma história de vida que inspira. Ela enxerga potencial na sua filha de uma forma que parece rara, especial. Diz coisas como: você tem um dom que a maioria das pessoas não consegue ver, ou eu sempre soube que você era diferente. Isso se chama espelhamento idealizado. É uma técnica, às vezes consciente, às vezes instintiva em pessoas com certos padrões de comportamento, de criar um vínculo de dependência emocional ao fazer o outro se sentir extraordinariamente visto e valorizado. No início, parece cuidado genuíno, mas aos poucos, essa admiração começa a ter condições. Começa a vir acompanhada de comparações sutis com outras pessoas da vida dela, incluindo você. Sua família não entende quem você está se tornando. As pessoas que te conhecem de antes têm dificuldade de aceitar seu crescimento. E quando esse filtro está instalado, a sua voz, que é de amor genuíno, de cobertura real, começa a ser interpretada como ameaça. Sua preocupação vira controle. Sua sabedoria vira limitação. Sua presença vira pressão. Reconhece esse padrão? Se reconhece, não deixa esse vídeo passar. Compartilha agora com quem precisa ouvir isso. Por que você? Por que agora? Essa é a pergunta que talvez esteja na sua cabeça agora. Por que eu estou ouvindo isso? Por que agora? Porque o céu te reconhece. Não estou dizendo isso de forma poética. Estou dizendo de forma literal e espiritual. Há uma unção sobre pais e mães intercessores que é única no reino. Quando Deus escolhe um guardião para uma vida, Ele não escolhe por acaso. Ele escolhe quem tem o espírito afinado o suficiente para ouvir antes que o barulho aumente. Você já passou por situações que moldaram seu discernimento. Já foi enganado e aprendeu a reconhecer a falsidade. Já foi traído e aprendeu a ler o silêncio por trás das palavras. Já orou nas madrugadas e recebeu respostas que a lógica não explicava. Tudo isso foi preparo. Não foi sofrimento sem propósito. Foi treinamento. E agora, neste momento, esse treinamento está sendo ativado. O céu não te chamou para você ficar paralisado pelo medo. Te chamou para ocupar seu lugar. Para usar a autoridade que você tem, não a autoridade do grito ou do controle, mas a autoridade da intercessão, da cobertura, da oração que move o que não pode ser movido por força humana. Há um versículo que sempre volta para mim nesses momentos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. A batalha que você está sendo chamado a travar não é com pessoas, é com as forças por trás das pessoas. E para essa batalha, você já tem as armas necessárias. Mas deixa eu ir além disso, porque tem algo que poucos intercessores entendem completamente. O momento do chamado importa tanto quanto o chamado em si. Você não está sendo ativado para essa batalha em qualquer momento aleatório. Existe uma janela, um período em que a interferência está em movimento acelerado e em que a resposta também pode ser acelerada. É como numa cirurgia. Há momentos em que intervir é mais eficaz do que em outros. O céu está te chamando agora porque agora é a janela. Deixar para depois não é prudência. É perda de tempo estratégico. Cada dia que passa sem você ocupar ativamente seu lugar como intercessor é um dia em que a rede avança um fio. Não porque Deus seja fraco ou limitado, mas porque Ele criou o sistema da autoridade delegada. Ele te deu autoridade sobre a sua esfera. E a autoridade não exercida é autoridade desperdiçada. O céu está esperando a sua palavra, está esperando a sua posição, está esperando que você olhe para a situação da sua filha e diga: não, não sobre ela, não no meu tempo de guarda. Agora, deixa eu te dar algo concreto, porque fé sem discernimento prático não protege ninguém.
Existem padrões que aparecem quando uma vida está sob ataque espiritual real. Vou mencionar alguns e você vai reconhecer pelo menos 3 ou 4 no que está vivendo agora. O primeiro é a oscilação emocional sem motivo claro. A Sofia estava bem e, de repente, mergulha em tristeza ou ansiedade sem conseguir explicar o porquê. Isso acontece porque no espírito, ondas de opressão funcionam como marés, sobem e descem de acordo com a atividade no reino invisível. O segundo é a rejeição de cobertura espiritual. Ela que antes orava, que tinha uma relação com Deus, de repente começa a questionar tudo. Não com curiosidade saudável, com amargura, com afastamento, como se uma venda tivesse sido colocada nos olhos dela para que ela não veja a proteção que tem disponível. O terceiro é a mudança nos sonhos. Sonhos pesados, perturbadores, que ela acorda sem lembrar, mas com aquela sensação de que algo aconteceu. Ou então o oposto, a ausência total de sonhos, um sono que não restaura, que não traz paz. O quarto é a aproximação de pessoas com carisma excessivo que fazem promessas grandes demais. Alguém que entrou na vida dela recentemente e que parece ter respostas para tudo, que a entende de uma forma que impressiona, que se posiciona como mentor ou referência. Cuidado com quem precisa de poder sobre o outro para se sentir poderoso. O quinto é a porta falsa pintada de ouro. Uma oportunidade que apareceu no momento certo, que parece resposta de oração, mas que exige dela algo que não combina com o caráter que Deus formou nela, que pede compromissos rápidos demais, que tem urgência artificial. O sexto, e esse é um que muita gente ignora, é a mudança na relação dela com o tempo. Ela que tinha rotinas, que tinha projetos de médio e longo prazo, de repente vive só no imediato. Não consegue planejar a semana que vem, quanto mais o ano que vem. Tudo virou vamos ver, depois eu resolvo, não sei ainda. Isso não é maturidade em desenvolvimento. É uma visão de futuro que foi bloqueada. Quando alguém não consegue mais imaginar seu próprio amanhã com clareza, algo está interferindo na capacidade dela de se ver no próprio destino. Se você reconheceu 3 ou mais desses padrões, o que você está sentindo não é imaginação. É percepção espiritual real. Quero falar agora sobre algo que para alguns pode parecer simbólico, mas que para quem tem sensibilidade espiritual é profundamente real. No livro de Daniel, capítulo 10, há um relato extraordinário. Daniel orou, e sua oração foi ouvida no primeiro dia. Mas a resposta demorou 21 dias para chegar, porque havia uma batalha nos lugares celestiais. Um anjo mensageiro foi enviado, mas precisou de ajuda para romper a resistência. Miguel, um dos principais anjos, foi convocado para assistir. Isso significa que há batalhas no espiritual que precedem as manifestações no natural. O que você está vendo na vida da Sofia é o reflexo terreno de algo que está sendo disputado em outra dimensão. E Arcanjo Miguel, o príncipe guerreiro, o protetor dos chamados, já está em movimento. Não porque eu estou afirmando isso de forma arbitrária, mas porque quando um guardião como você acorda para a intercessão, forças celestes respondem ao alinhamento. Você não está sozinho nessa batalha, nunca esteve. O círculo de fogo ao redor da Sofia não é metáfora, é realidade espiritual. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Essa promessa está ativa, mas ela precisa do seu alinhamento consciente, da sua autoridade sendo exercida, da sua voz sendo levantada em favor do destino dela. Chegamos à parte prática. Porque espiritualidade sem ação é apenas emoção, e você não foi chamado para sentir, foi chamado para agir. Vou te dar um protocolo de intercessão estratégica. Não é religião, não é superstição, é guerra espiritual com sabedoria. Primeiro,
Estabeleça cobertura diária, todo dia de manhã, antes de qualquer coisa, declare em voz alta a proteção sobre a vida da Sofia, não em murmúrio, em voz. Palavras faladas têm peso no espiritual. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Declare o nome dela, declare o propósito dela. Declare que nenhuma rede, nenhum esquema, nenhuma palavra pronunciada contra ela tem poder de prosperar. Segundo, identifique e quebre acordos. Às vezes, em momentos de fraqueza ou ingenuidade, nossa filha pode ter aberto portas, com palavras, com escolhas, com relacionamentos. Você, como intercessor, tem autoridade para quebrar esses acordos em nome dela, pela cobertura que o sangue de Cristo estabelece sobre a família. Ore especificamente. Quebro todo acordo estabelecido por ignorância, por pressão ou por manipulação. Declaro que o propósito original é restaurado. Terceiro, ore com especificidade, não com generalidade. Oração genérica gera resultado genérico. Quando você ora, entre em detalhes. Chame as influências pelo que são: inveja, controle, manipulação, dependência emocional doentia. Nomeie o que você está vendo e declare a ruptura daquilo. Quarto, cuide da sua própria frequência espiritual. Você não pode dar proteção que não tem. Um intercessor que está exausto, amargo, cheio de medo, opera em baixa frequência. Antes de interceder pela filha, interceda por você mesmo. Peça clareza, peça paz que excede o entendimento, peça que o amor de Deus em você seja maior que o medo. Quinto, haja no natural também. Guerra espiritual não substitui conversas humanas. Crie espaço para que ela se sinta segura para falar com você sem julgamento. Não como interrogatório, como acolhimento. Às vezes, a Sofia não precisa de mais um conselho. Ela precisa de um pai ou mãe que simplesmente fique ao lado, sem precisar consertar tudo. Presença é proteção. Sexto, estabeleça um altar de intercessão consistente. Não se trata de criar um ritual vazio. Trata-se de criar um ponto de encontro regular com o Deus que ouve. Escolha um horário. Pode ser às 6 da manhã. Pode ser às 22 horas quando a casa quieta. Pode ser 15 minutos. Pode ser 1 hora. O que importa é a consistência. O inimigo sabe que uma intercessão ocasional pode ser resistida. Mas uma intercessão consistente, fiel, diária, essa cria uma atmosfera que não se quebra facilmente. É como uma chama que vai aquecendo o ambiente até que o frio não consegue mais entrar. Sétimo, use a arma do jejum com sabedoria. Há batalhas que não saem senão com oração e jejum. Mateus 17, 21. Se você sente que a situação da Sofia chegou a um nível de intensidade que a oração normal não parece suficiente, considere um período de jejum, não como punição, mas como foco. O jejum afina a percepção espiritual, quebra padrões e cria um espaço de vulnerabilidade diante de Deus que atrai respostas extraordinárias. Aqui está uma das revelações mais poderosas que quero te dar. Quando você ocupa seu lugar como intercessor, as forças contrárias começam a se confundir. Isso não é exagero espiritual, é padrão bíblico e padrão observável. Quando luz entra em um ambiente, as trevas não têm como permanecer intactas. Quando a autoridade é exercida com amor e sabedoria, o esquema que dependia da sua ignorância começa a rachar. Você vai começar a notar coisas. As pessoas que tentavam isolar a Sofia vão sentir a distância dela sem entender o porquê. As oportunidades falsas vão começar a mostrar suas rachaduras. Contradições vão aparecer, promessas não vão se sustentar. O que parecia brilhante vai começar a parecer oco. E a Sofia vai começar a ter clareza. Não necessariamente de forma dramática, mas em pequenos momentos. Um comentário que ela faz que mostra que ela está vendo o que não via antes. Uma escolha que ela toma que vai na direção do propósito dela.
uma amizade que ela se distancia sem você precisar pedir. Esses são os sinais do desmantelamento. Cada um deles é uma confirmação de que o trabalho espiritual está funcionando. O céu está respondendo. Guarda esses sinais. Anota. Eles serão o testemunho que vai fortalecer a fé dela quando chegar o momento de você compartilhar o que viveu neste período. Porque esse momento vai chegar. E ela vai precisar saber que teve alguém orando por ela mesmo quando ela não sabia que precisava. Preciso te alertar sobre um perigo real nesse caminho. Porque o mesmo inimigo que monta um esquema contra a Sofia vai tentar montar um esquema contra você agora que você está acordado. O esquema contra você se chama medo paralisante. É diferente do alerta saudável que te trouxe até aqui. O alerta saudável te move para a ação. O medo paralisa. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.